Com esse vídeo, eu vou ajudar você, fabricante de painéis monolíticos, a vender muito mais e a dominar o mercado nacional. Olá, pessoal! Neste vídeo eu quero tratar de uma questão extremamente importante para o universo do sistema monolith no Brasil e sobre a qual eu já tenho mencionado vez ou outra nos meus vídeos sobre projeto estrutural, sobre cálculo estrutural, especialmente nas minhas lives sobre esse assunto, que é a questão da resistência de projeto dos painéis monolíticos. E sobre isso eu até fiz uma live a convite do engenheiro Rangel Lage, para falar sobre resistência de projeto. Você pode assistir clicando aí no card depois. Olha só, desculpa interromper seu vídeo aqui, mas eu quero te lembrar que eu tenho um grupo aberto no Telegram, onde você pode acessar para tirar todas as suas dúvidas diretamente comigo, gratuitamente. É só clicar no link que está aqui na descrição do vídeo. Bom, a resistência de projeto é extremamente importante para qualquer projeto estrutural e tem sido muito negligenciada pelos engenheiros calculistas em EPS, especialmente os iniciantes. Muitos acham que a resistência de projeto é a resistência que o painel deu lá ao ser ensaiado, né? Um corpo de prova destrutivo, então foi lá numa prensa, né? Apertou ali, deu uma carga tal, estourou, então ele resiste àquela carga, então eu posso considerar essa resistência no meu projeto. Não, completamente errado. A engenharia é feita de coeficientes de segurança. O outro erro muito comum é, ok, vou usar coeficiente de segurança, vou usar 1,5, vou usar 2, vou usar 3, não, eu estou com muito medo, vou usar 4. Não, a engenharia é sim feita de coeficientes de segurança, mas de coeficientes de segurança que façam sentido e não coeficientes de segurança arbitrários, e especialmente de coeficientes que tenham fundamento normativo. O engenheiro precisa trabalhar dentro da norma e uma das grandes funções das normas é nos dar ou dar aos engenheiros quais são os coeficientes a serem adotados, que são reconhecidos como legalmente ou pela comunidade técnica daquele país como adequados a serem utilizados. E é esses, ou são esses, que nós devemos adotar nos nossos projetos. Ah, Gabriel, mas não tem norma de painel monolítico. É verdade, ainda não tem uma norma específica de painel monolítico, mas nós temos, desde 2013, a norma de desempenho, a 15575, que eu vou mostrar para vocês aqui daqui a pouco, que ela sim nos dá todos os parâmetros que a gente precisa para calcular a resistência de projeto do nosso painel, e eu vou mostrar aqui neste vídeo como fazer isso. Por isso que eu nomeei esse vídeo mais voltado aos fabricantes, porque essa resistência de projeto deve ser fornecida ou calculada, ao meu ver, pelos fabricantes de painéis, ou no mínimo dar as informações necessárias para que o engenheiro calcule segundo esse método que eu vou mostrar aqui. Porque de um modo geral, a maioria dos fabricantes não tem feito ensaios sequer, aqueles que têm feito não têm feito ensaios adequados, e os que têm ensaios adequados nunca nem ouviram falar dessa questão de resistência de projeto segundo a norma de desempenho. E uma questão muito importante também que eu já tenho feito aqui nos meus vídeos, especialmente nas minhas lives, é aconselhado os engenheiros que me seguem aqui, os engenheiros calculistas que querem começar a projetar em EPS ou que já têm projetado, é que eles deixem essa responsabilidade para o fabricante. É o fabricante que tem que se responsabilizar, que assumir, informar e garantir qual é a resistência de projeto que pode ser adotada para o seu painel. Assim acontece para o fabricante de aço, para a concreteira que fornece concreto, para qualquer outro produto estrutural, ele fornece um produto e ele dá a garantia de que aquele produto tem os desempenhos que ele está dizendo que tem. Então, isso é uma relação completamente legal. O engenheiro vai especificar qual é a resistência que o painel deve ter para atender determinada obra e o cliente vai lá e vai buscar fabricantes daquele produto, daquele painel, que atendam as exigências do engenheiro calculista. Então eu já tenho orientado isso até para tentar dar uma ajustada nesse mercado de painel monolítico que está tão desenfreado, digamos assim, está tão irregular, os fabricantes estão fazendo painel, não estão garantindo a resistência, muitas vezes dá problema, a responsabilidade cai no engenheiro, ou muitas vezes o cliente fica a ver navios sem saber de quem é a responsabilidade. Então eu tenho orientado aqui aqueles que me seguem que procurem ficar cada um no seu quadrado, engenheiro calcula a obra, verifica as cargas, verifica as solicitações e diz para o cliente, não a marca, não o fornecedor do painel, mas quais as características e principalmente qual a resistência que o painel a ser escolhido pelo cliente deve apresentar. E aí o cliente, com essas especificações do engenheiro, vai no mercado atrás
de painel monolítico que atenda aquelas especificações que o engenheiro colocou. Por isso que eu estou voltando esse vídeo mais aos fabricantes de painéis monolíticos, para dizer a eles o seguinte: se você quer sobreviver no mercado de painéis monolíticos no Brasil, e isso mesmo no curto prazo, invista em ensaios, invista em meios de garantir para o seu cliente, inclusive formalmente, documentalmente, qual a resistência de projeto dos seus painéis. Isso tanto vai facilitar suas vendas, quanto vai garantir a sua sobrevivência no mercado. E aqui eu vou mostrar para vocês quais os ensaios mínimos que você deve ter dos seus painéis para chegar a um cálculo da resistência de projeto com base normativa. Então vamos lá. Como eu disse, a norma que vai embasar sistemas construtivos inovadores, que por definição são aqueles que não possuem norma técnica específica, é a norma de desempenho 15575. As normas dos sistemas estruturais específicas, como a de concreto 6118, elas também vão atender naturalmente a norma de desempenho, só que elas possuem muito mais critérios, muito mais detalhes e pormenores sobre aquele sistema em específico. Quando não tem uma norma específica, nós seguimos a norma geral, a norma genérica, que é a norma 15575. Para qualquer sistema estrutural, se você quiser seguir de papelão, uma construção de plástico e etc., em tese você pode fazer seguindo a norma 15575. Basta ter informações a respeito do material que você vai utilizar. Boas informações, informações técnicas. Então o que nós vamos utilizar aqui para o painel monolítico, que seria para qualquer outro sistema construtivo inovador? Nós vamos utilizar a 15575, a parte 2, que é a norma Edificações Habitacionais, Desempenho, que trata dos requisitos para os sistemas estruturais. Então você entra aqui. Nessa norma, o que mais nos importa para o tema desse vídeo, que é o cálculo da resistência de projeto, é o anexo A, que vai estar lá no finalzinho. Então já vou pular aqui para as páginas finais. No anexo A, essa norma vai falar sobre a modelagem da resistência de projeto. Está carregando aqui, bora. Mais lá para baixo, aqui ó. Anexo A, modelagem matemática do comportamento conjunto para a resistência mínima de projeto. O que a gente já tira aqui dessa norma? Que nós precisamos de pelo menos 3 ensaios. 3 ensaios dos seus painéis monolíticos. 3 painéis ensaiados. Porque nós temos aqui 3 resistências sendo exigidas pela norma, tanto para a composição desse gráfico, né, que é uma relação carga-deslocamento, quanto para o cálculo aqui embaixo da resistência de projeto, que leva em consideração 3 resistências. Claro, se tiver mais é muito melhor, mas pelo menos 3 para a gente ter um parâmetro da resistência individual de cada um e também da variação, porque os ensaios não dão exatamente o mesmo resultado. E essa variação entre os resultados, ela está contida aqui. Pode ver que tem uma subtração entre a maior resistência e a menor, para saber realmente quanto que é essa variação. Quanto mais variável for os resultados, menor vai ser a sua resistência de projeto, porque é um material muito instável, vamos dizer assim, é um material que você não tem uma regularidade dos resultados. Então, quanto mais parecidos forem os ensaios, melhor será a sua resistência de projeto, maior ela será. Então, vamos ver aqui ó, algumas orientações para você, fabricante. Faça pelo menos 3 ensaios de compressão no seu painel. Então tá aqui, vai gerar um gráfico ou uma tabela, né, de resistência por deslocamento. Tem aqui algumas diretrizes para você ler lá depois. A preparação dos corpos de prova, ó, tem que ser exatamente com os mesmos materiais, procedimentos, controles. Claro, são 3 ensaios do mesmo painel, ou um painel executado do mesmo jeito, mesma argamassa, mesma resistência, mesmo aço, mesmo EPS e assim por diante. Algo muito importante está aqui, ó. Para elementos estruturais comprimidos, que é o caso, as cargas devem ser aplicadas com excentricidade. E está aqui o valor mínimo de excentricidade que você deve considerar. E isso eu também já tenho dito aqui nos meus vídeos. Poucos são os que fazem ensaios, e os que fazem só fazem o ensaio a compressão centrada, ou seja, sem nenhuma excentricidade. E o ensaio a compressão centrada, ele dá um valor muito alto, que na verdade não vai acontecer na prática, porque não existe compressão pura, compressão centrada numa estrutura normal. Sempre há excentricidades. Então, para ficar o mais próximo da realidade, a norma já prevê aqui que o ensaio seja feito com excentricidade. Ou seja, a prensa não está bem no eixo do painel, ela está um pouco para o lado, porque assim ela vai forçar mais ainda o embarrigamento do painel, diminuindo a sua resistência, que é de fato o que acontece numa obra normal. Nenhum painel vai ficar meramente numa compressão centrada. Então, tem que ser compressão excêntrica de pelo menos
3 painéis. E aqui eu sugiro também você dar uma olhada na norma de alvenaria estrutural, a 16868, lá na sua parte 3, que ela fala sobre os métodos de ensaio. Tudo bem que lá é voltado para a alvenaria estrutural, mas tem uma parte ali que fala sobre ensaio de parede. Pelo menos ensaio de parede do tamanho real de 1,20 por 2,60. Ideal é que você faça na altura de 3 metros, que é um pé direito mais convencional. Mas o mínimo, seguir como parâmetro a 16868, painel de 1,20 por 2,60. Mas se for maior, vai ficar mais próximo da realidade. Que é o tamanho dos corpos de prova para fazer esse ensaio de compressão excêntrica, atendendo esses critérios aqui. Então tem aqui conduzir os ensaios, né? Não vou me atentar aqui para o vídeo não ficar muito longo. E como que a gente chega no cálculo da resistência de projeto? Está aqui, ó, expressão dos resultados, resistência de projeto no estado limite útil. A resistência permitida de projeto, com o seu valor já minorado, deve ser calculada dessa forma aqui. Porque na engenharia, a gente faz assim, a gente calcula as cargas e multiplica por um fator de segurança para majorar. Então a gente considera mais carga do que realmente acontece. E na resistência a gente usa um fator minorador para reduzir a resistência. Então a gente aumenta as cargas e diminui a resistência. Então é meio que a gente tem coeficiente dobrado de segurança, né? Para de fato garantir a segurança dos nossos projetos e das nossas edificações. Isso é normal para qualquer sistema construtivo. Então aqui estou falando sobre minoração da resistência que deu nos seus ensaios destrutivos. Você não pode adotar aquela, tem que adotar uma resistência menor. Como que a gente calcula isso daqui? Então deixa eu abrir aqui, ó, uma continha. Vamos colocar isso aqui, ó. Eu tenho ali um R. Vamos só fazer algumas simulações, vou dar alguns resultados de ensaios para você ver qual é a resistência de projeto resultante. Então a resistência UD vai ser igual, você pode fazer isso aqui com uma calculadora, é uma continha simples, tranquilo de fazer. A RU1 menos, outro parênteses aqui, RU3 menos RU1, e vou dividir isso aqui por 2 e vou multiplicar pelo epsilon ali. Pode ser, eu poderia colocar qualquer outra letra aqui, mas só para ficar igual, eu tenho ela aqui também. Multiplicado pelo epsilon, e isso tudo multiplicado por 1 sobre aquele coeficiente γm. Vou colocar aqui um gama também. Tá aqui. Vou colocar esse aqui. Ok? Isso aqui vai dar um resultado para a gente aqui, igual. Deixa eu colocar igual. Não deu resultado porque eu não tenho as variáveis, eu vou informar daqui a pouco. E isso aqui tem que ser menor do que essa outra equação do lado. Se não for menor, você vai pegar o menor nos dois casos. A outra equação é 1 menos 0,2, que multiplica aquele epsilon também. Tá aqui. Que por sua vez multiplica RU1, que multiplica 1 sobre o mesmo gama. E ali vamos ter um resultado também. Então tá aqui a equação montada. Eu só vou colocar aqui as informações e ele já vai calcular automático para a gente. Então, eu preciso informar para essa equação o valor de R1, preciso informar RU2 e RU3, porque são pelo menos 3 ensaios que a gente precisa ter para ter uma caracterização do elemento estrutural. O que mais eu preciso informar aqui para a equação? Eu preciso ter o valor de epsilon, vou informar daqui a pouco, e o gama. Tendo todas essas informações aqui, eu já vou conseguir calcular minha resistência de projeto. Como que a gente calcula esses fatores aqui? Bom, digamos que você foi lá fazer o seu ensaio, colocou lá os painéis na prensa, de 1,20 por 3 metros de altura, com aquela excentricidade mínima da norma, e você vai pressionar, vai elaborar um gráfico, conforme aumenta a carga, ele vai começar a deformar e você vai registrando isso e ele vai romper. Rompeu ou perdeu a capacidade resistiva, você vai registrar qual foi essa resistência que ele apresentou, qual é a resistência do ensaio. Então vou colocar aqui, ó, um ensaio 1, vamos dizer que deu, não sei, deu 50 toneladas. O ensaio 2, seu painel resistiu, ensaio 2, seu painel resistiu, peraí. No ensaio 2, seu painel resistiu 45, vamos dizer. No ensaio 3, seu painel resistiu, vamos colocar aqui 53, estou chutando valores, tá? Digamos que é isso daqui. Então você vai só substituir aqui nas resistências aqui dos ensaios? Não. Essas resistências aqui, 1, 2, 3, elas estão em ordem crescente, da menor para a maior. Então a resistência 1, que é o resultado do ensaio, vai ser a menor que a gente tem ali, ou seja, 45.
A resistência 2 é a intermediária, 50. A resistência 3 é a maior, 53. Então, já temos esses fatores. Faltam só os coeficientes de segurança. Quais coeficientes devemos utilizar? Aqui tem uma equaçãozinha mais difícil de ser definida, porque depende do coeficiente de variação de cada material, né? Da argamassa, do aço que está ali, pode ser determinada também, para você ter um valor mais preciso. Mas a norma também diz aqui, nos casos particulares, no caso de edificações térreas e sobrados cuja altura total não supere 6 metros, não sendo possível realizar por motivos técnicos ou de viabilidade econômica ou controle sistemático dos materiais, você pode adotar esses coeficientes aqui, o epsilon 1,5 e o gama m de 2. Não é que está limitado, alguns acham isso, a norma não está limitando você a construir com um sistema inovador 2 pavimentos sobrados. Não, ela só está dizendo, se for até sobrado, você pode adotar esse coeficiente aqui. Se for edificações mais altas, provavelmente esse epsilon aqui vai ser maior, porque ele é determinado por isso daqui. Tá? Então, os coeficientes, você pode adotar coeficientes maiores para edificações mais elevadas, desde que você fundamente isso, obviamente. Então, voltando lá para a nossa continha, vou adotar aqui para o epsilon 1,5 e para o gama 2. Qual o resultado que a gente tem aqui? 19 e 15,75. Não posso adotar o 19, vou adotar o 15,75. Então, os meus ensaios apresentaram esses resultados aqui, 50, 45, 53. Quanto que eu vou adotar de resistência de projeto? Qual é a resistência de projeto admitida pela norma que você pode adotar, que você, fabricante, pode informar para os seus clientes? O meu painel, você pode adotar a resistência de projeto X. Qual que é? 15,75. Ou pode arredondar lá, 15 toneladas é a resistência de projeto do meu painel. Vamos testar outros, né? Meu painel, a menor resistência dele deu 20 toneladas. O outro deu 26, por exemplo. E outra deu 27 no ensaio destrutivo. Qual é a resistência de projeto que eu posso adotar? Não é metade desses valores, é 7. Perceba que não é simplesmente dividir por um número inteiro. 7. E se você tiver mais variabilidade dos resultados, se os resultados não forem tão uniformes, isso varia também. Então, por exemplo, que o menor resultado deu 12. Já impacta aqui, você não vai poder usar aquele 7, vai cair para 2,42. Ou se a resistência de um lá foi lá em cima, uma com 50, né? Nem faz sentido, né? Nem admitiria isso. Teria que refazer o ensaio, alguma coisa do tipo. Então, se eu mudar aqui para 35... também não faz sentido essa discrepância tão grande. Para 30, também não. Vou colocar aqui, porque imagine, de 30 para 12, né? Você pode jogar fora os seus resultados, não serve para nada. Você precisa ter um mínimo de semelhança entre os resultados. Então, vou colocar 30 aqui, mas vou trazer esse 12 mais para perto. Vou colocar 20. Aí poderia chegar ali nos 7. Ainda assim, é uma discrepância que eu considero muito grande. Ok? O painel resiste a 60 toneladas aqui. O valor intermediário deu 69 e aqui o maior deu 75. Ok, você não vai poder adotar somente a metade, você vai adotar 21 toneladas. Tá bem? Então, resumindo, você, fabricante, precisa dizer para o seu cliente qual é a resistência dos seus painéis. Você precisa dizer para os seus clientes qual é a resistência que o engenheiro precisa adotar para que o seu painel possa ser utilizado. Qual é a resistência de projeto que o seu painel tem, calculada segundo os parâmetros que eu acabei de apresentar, que são parâmetros normativos. É muito importante que você dê essa informação para o seu cliente, se responsabilize por ela, para que assim os engenheiros possam trabalhar, possam especificar painéis monolíticos nos seus projetos, porque uma coisa que segura muito o avanço dos painéis monolíticos no Brasil é a insegurança dos engenheiros. Os engenheiros não têm parâmetros para especificar painéis se os fabricantes não fazem ensaios, se os fabricantes não garantem a resistência daquele material. E o engenheiro não vai querer se responsabilizar. E está certíssimo por isso, porque ele não é fabricante, ele não sabe como aquilo foi feito, ele não sabe a resistência que aquilo tem. Por isso que eu tenho orientado aos meus alunos e aos engenheiros que me seguem aqui, que ao comprarem painéis monolíticos ou sugerirem para os seus clientes que comprem de lugares que garantam a resistência de projeto, que tenham a realização de laudos ou que pelo menos ofereçam os laudos para que o engenheiro faça esse cálculo da consideração da resistência de projeto, tá bom? Espero que eu tenha ajudado você a esclarecer essa questão. Faça pelo menos esses 3 ensaios,
com um painel de 1,20 pelo pé direito real, que é mais próximo do que a altura que é adotada, né, para pé direito, com excentricidade, e faça esse cálculo da resistência de projeto segundo o anexo A da norma 15575, na sua parte sobre sistemas estruturais. Até o próximo vídeo.